Eu acho que agora pelo menos ele voltou a pegar os contatos. Voltou. Está com um delay enorme. Viu? Ele pega o barulho muito forte do solo. Essa chaveira, eu tô Alô? Boa noite. Vamos dar início a mais uma reunião de hoje. Boa noite, gente. Sejam sempre bem-vindos, tá? Você vai poder ver as bem-vindas. Que Jesus esteja presente em cada um de nós. Vamos estar iniciando uma reunião de hoje. Hoje que a gente está dar uma meta do guerra, que ela poder ter amor, que ela e hoje o estudo é o livro dos estudos, que esse é o 939 e 940, tá? É uniões antipáticas. Então vamos ler a mensagem de hoje, que é do livro Pão Nosso, de Francisco Campos Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A página é 15 e a lição é 2. Pensa um pouco. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Jesus, João 10, 25. É, portanto, a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos PS a que se prende, nominalmente, exaltando-se os tipos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos, e somente as obras iluminadas dão a conhecer o valor ou demérito de cada um, como enunciado
não desejamos afirmar que a palavra esteja desprovida de suas vontades. Indiscutível, todavia, é necessário compreender que o verbo é também profundo potencial, recebido da infinita bondade, como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor eterno. A tentativa de Jesus, nesse particular, reveste de imperecível beleza, sugerindo pelo Salvador que estatuísse regras para a humanidade, sem partilhar a dificuldade do impedimento. Por isso, iniciou a missão divina entre homens, portanto, viveu entre doutores limitados e pecadores, rebeldes, humildes e doentes e aflitos, como o duro pão dos pescadores humildes, e terminou tarefa santa entre dois amores. Que mais desejos? Que agora divina fácil a situações de evidência comum, lembra-te teu mestre e pensa no público. Então, vamos à página de hoje. Vamos pensar em Jesus. Imaginar que Jesus esteja ao nosso lado, na nossa frente. E vamos dizer assim: Jesus, mestre amado, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, para te agradecer, Senhor. Te agradecer essa oportunidade, Senhor, de trabalho, de estarmos aqui reunidos todos os irmãos. Senhor, abençoe a todos nós aqui presentes. Abençoe a nossa irmã que vai fazer a palavra no dia de hoje. E ela possa, Senhor, que veja por todos nós de amor. E abençoe também, Senhor, a todos os nossos irmãos que possam chegar. E nossos irmãos, todos os nossos irmãos encarnados. Abençoe também, Senhor, a todas aquelas pessoas ainda que não te conhecem, mas que tocam, Senhor, no seu coração, Senhor Jesus. Para que ele possa, Senhor, sentir o teu amor e a tua luz. E assim, Senhor, em teu nome, em nome do nosso patrão da nossa casa, do poder de ministro, a nossa mãe, Maria Santíssima, e acima de tudo, Senhor, em nome de Deus, nós vamos por iniciar a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E aqui eu passo a palavra para a irmã. Olá, gente, boa noite. É um prazer estar aqui novamente e ser recebida com tanto carinho por cada um de vocês. Vocês vão me perdoar, minha voz está meio estranha. Há 2 semanas atrás fiquei resfriadinha. O mal-estar passou, mas eu não sei porquê. Ficou alguma coisa aqui como resquício, de modo que a minha voz está alterada, estou fanha. Mas vamos ver o que a gente consegue. Ok? Então, de novo, obrigada pelo convite, pela oportunidade, e que a gente possa, com essa doutrina espírita, que é um grande roteiro de luz, especialmente hoje que estamos adentrando em algumas questões do livro dos Espíritos, possa trazer aquele norte, ampliar, alargar a nossa consciência, estimularmos a, aquela coisa da motivação, da persistência, do olhar além, reconhecer o belo e o bem em toda parte, que a gente possa nutrir-se, né, dessas luzes e dessas energias tão amorosas que a Casa Espírita tanto traz para a gente, para cada um de nós. Então, o nosso tema de hoje, em essência, vai tratar de relacionamento amoroso. Mas a temática abordada, que é título, que é escolhida hoje para a gente estudar, são uniões antipáticas. Mas uniões antipáticas é aquele transtorno, é aquela interferência em quê? Nas relações,
que deveriam ser simpáticas. E essas duas questões do Livro dos Espíritos, a 939 e a 940, trata mais especificamente de relacionamento amoroso. Mas podemos e devemos estender as lições para todo e qualquer relacionamento, sejam de amizade, no trabalho, entre empregado, patrão, companheiros de atividade, né? Pais e filhos, casa espírita, toda e qualquer relação. Embora hoje, especificamente, esteja nessas duas questões mais interessada e mais cuidando do relacionamento amoroso. Tá bom, gente? Vamos lá? Como eu falei, a base, a essência do tema é relação amorosa. E aí, para situar a gente um pouquinho, da minha época, eu não sei se é da época de vocês, o Roberto Carlos, um autor que tem uma poesia para falar de amor, um dos poucos, que fala tão bem. E tem uma letra que até hoje muita gente canta, especialmente para Dia das Mães, para amizade, que é mais ou menos assim: eu não vou cantar, não se preocupe, porque esta não é a minha praia, eu não tenho a menor vocação. Ainda mais com essa voz banha, fica mais complicada ainda. Mas vocês devem saber, conhecer bem essa letra. Eu tenho tanto para lhe falar, mas por palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada para comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Mas esse mesmo cantor que exalta alegremente o amor por alguém, também em uma outra canção vai cantar a seguinte poema. Gente, agora falhou. Eu vim aqui, amor, só para me despedir. E as últimas palavras desse nosso amor, você vai ter que ouvir. E perdi de tanto amor. Eu enlouqueci. Ninguém podia amar assim que eu amei. E devo confessar, aí foi que eu errei. Vou te olhar mais uma vez, na hora de dizer adeus. Vou chorar mais uma vez, por me olhar nos olhos teus, nos olhos teus. Gente, o que aconteceu para que o encanto chegue ao desencanto? O que foi que azedou nesse caminho? É o assunto de hoje. Uniões antipáticas é o azedo dessas relações amorosas, que muitas vezes começa aqui, no encanto, e com o decorrer da vivência e da convivência, chega ao desencanto. O que era simpático se torna antipático. E por que será que azedou? O que deu errado nessa receita? O que desandou
Será que nós estamos falando dessas relações antipáticas como um fundamento onde se fundou, onde começou, em que bases se estabeleceu uma relação que se transformou numa união antipática? O que foi que fez com que esta relação tão bela se chegasse àquele desencanto? O que foi o fundamental? Como começou? O que deu base a essa relação amorosa? A primeira questão que importa a gente estar atento é: será que nos falta autoconhecimento? O que eu quero dizer com isso? Eu reconheço, eu percebo, eu tenho noção, eu tenho consciência dos sentimentos que carrego, das feridas que tenho, das minhas fraquezas, das minhas inclinações, das minhas viciações, das minhas carências, das minhas necessidades. Será que eu tenho contato, eu consigo, mesmo que pouco, perceber todo esse reino que se movimenta em meu interior? Qual é o móvel que me leva a me interessar por alguém, a desejar, a me aproximar, a me unir a alguma pessoa? O que é que está movendo em mim para essa relação, para essa união? Será que sempre está claro? Segundo a Joana de Ângeles Espírito, a maioria de nós vivemos numa consciência de sono. Nós ainda não despertamos para essa realidade maior que se encontra no interior de nós mesmos. Quando alguém pergunta quem é você, geralmente a gente dá algumas características. Eu sou brasileira, moro em Bangu, sou casada, tenho uma profissão tal, a minha religião é X, meu time de futebol é Y, e por aí vai. Gosto disso, gosto daquela cor, me interesso por aquele tipo de música. A gente dá uma série de características. Mas será que aí é a minha real identidade? Ou aborda a profundidade de mim mesmo? Então, veja bem, a relação já começa, aquela que chega no azedo, ela nem começa, na verdade, porque está faltando o quê? O terreno mais básico e necessário, que é saber de mim mesmo. É estabelecer uma relação de onde eu posso encontrar comigo mesma e conseguir estar comigo, suportar estar comigo. Quer ver como a gente não se suporta? Basta a gente ficar 30 minutos ou menos. Já fizeram até um teste sobre isso. Sem estar ligado em televisão, em aparelho celular, em conversação com alguém, apenas sozinho, você com você mesmo. Tem pessoas que não suportam nem 10 minutos. Já começam a procurar alguma coisa para se ocupar, para se distrair. É a comida, é fazer algum trabalho, a gente encontra uma série de alternativas para fugir a nós mesmos. Porque é tão difícil quando a gente parece que o mundo da nossa cabeça, um monte de seres saem lá dos rincões mais profundos e vêm tentar habitar aqui. É a série de preocupações, de desconforto, de angústias. Então a gente muitas vezes não consegue estar bem em nossa companhia, suportar os nossos aspectos difíceis,
assim como também os nossos aspectos mais trabalhados e melhores, a gente nem conhece também. Então, vocês percebem, se eu não consigo me relacionar comigo mesma, já fica difícil estar na relação em que o outro, em algum momento, vai se revelar, que não é um ser perfeito, como eu também não sou. Então, já começa aí, gente. Muitos relacionamentos, logo ali no namoro, no início, já começa o divórcio. Né? O divórcio não se dá depois, o divórcio já se dá ali. Tem pessoas que vão à cerimônia religiosa, assinam os papéis e tudo mais, fazem aquela festa maravilhosa e estão divorciados. Tá? Então, lá na frente, quando o divórcio vem, na verdade é a concretização de um divórcio que já começou aqui. Se eu estou já divorciando de mim mesmo, dificilmente eu vou conseguir estabelecer uma relação profunda e duradoura com o outro. Ok? A gente já começa daí. Então, para complementar, será que quando eu vou estar buscando uma relação, o que é que me move? Né? Qual é o meu interesse? Muitas das vezes, o que me move são carências. Eu quero escapar da solidão, eu quero escapar, muitas vezes, de outros relacionamentos familiares, tentando encontrar um outro relacionamento que parece que vai me dar a satisfação, a tranquilidade que eu estou buscando. Né? Eu posso também estar buscando uma ascensão econômica, porque já vivo numa situação tão crítica economicamente, aí pode aparecer um parceiro ou uma parceira que tem uma condição melhor, né? Uma ascensão também social, é uma pessoa conhecida, famosa, que tem um trabalho, que tem reconhecimento público, e isso ser atraente para mim. Eu também posso me atrair pela questão do corpo, né? Aquele corpo maravilhoso daquela moça linda, que todos os rapazes se interessavam por ela, né? Então aquilo, nossa, era um troféu para mim. Ou então aquele rapaz galante, forte, que todas as meninas ficaram de olho, e eu consegui conquistar. Olha que coisa maravilhosa, me sinto, né, empoderada. Então eu posso ter todos esses móveis. Posso também ter, ainda mais a mulher, a pressão da cultura, que a mulher tem que casar. Hoje até isso está mais ameno, mas mesmo assim ainda parece que tem um certo desconforto com a mulher solteira. O homem solteiro ainda parece que é mais tolerável, mas a mulher solteira ganha alguns apelidos, né? Então, o homem solteiro ganha o apelido de solteirão, e fica por isso mesmo. Mas a mulher ganha mais alguns apelidos. Ela está encalhada, ficou pra titia, ela ganha mais alguns. Então, isso também pode ser um peso e faz com que uma pessoa, na primeira oportunidade, ela agarre aquela relação e começa. Vocês percebem? Eu não conheço o que é a minha falta, a minha carência, minhas dificuldades, minhas necessidades. E aí eu posso buscar motivos para suprir essas carências nas relações. Né? E aí vai chegar o período, depois do encantamento, que é a convivência. E é na convivência que as máscaras vão sendo o quê? Retiradas. E vão aparecer ali, então, ganhar de Aquiles, as nossas vulnerabilidades. Muitas vezes a vulnerabilidade do outro faz com que venha agora as nossas também. Então, é nessa convivência que vão surgir os desafios. E se o casal, se aquele par romântico não tiver algo além do que aquela paixão inicial, aquelas emoções, aquele olhar da mesma direção, como diz Calil Juliana, que amar não é um olhar para o outro, é ambos olharem para a mesma direção. Se não houver algo maior, além, né, dessa coisa da polaridade, homem e mulher, forte e fraco, autônomo dependente,
carente e, sei lá, herói, essas polaridades, se não houver alguma coisa para além, um propósito maior, isso vai ficar pendulando. Já viram a questão do pêndulo? Eu ia até trazer um botãozinho para vocês verem. Quanto mais eu empurro, né, para a minha direita, mais ele vai na mesma proporção para a esquerda. Então, quando tem muita carência, a outro polo é muita prepotência. Então, alguém vai tomar o lugar da prepotência para mandar no carente e vice-versa. Então, como a gente sai dessas polaridades? Dando um salto, não para o meio, porque a gente entendeu talvez errado a posição do Buda, né? Que o caminho é o do meio. Quando ele fala do meio, não é na metade, não é ali no centro da linha, é um ponto mais acima. Esse que é o caminho do meio, que são valores maiores, valores que superam aquela linha. Por exemplo, tem duas crianças brigando para ganhar um ursinho. Se eu também tiver vontade de ter um ursinho, eu não vou conseguir lidar e ajudar aquelas crianças na briga. Então, eu tenho que ter um valor maior, eu tenho que estar numa posição de valor superior. Qual seria? A pacificação. Então, para mim, é mais importante a pacificação. E não disputar o ursinho. Se eu gostar do ursinho também, eu não vou ajudar a pacificar. Percebem? É mais ou menos assim. Mas a gente ainda vai aprofundar um pouco mais, tá? Até aqui tá tudo bem? Acho que sim, né? É um tema muito gostoso, lembrando, isso é indicado para todo e qualquer relacionamento. Uniões antipáticas. Se a matemática, essa questão, né, por que as relações azedam, Kardec se interessa. Ele vê a nossa humanidade, ele sabe das nossas necessidades, então ele cuida de todos os aspectos da nossa humanidade também. Não é à toa que ele vai fazer essas duas questões relativas à questão amorosa, às relações amorosas. Então, aqui na 939, ficou pequenininho, eu vou ler para vocês, né? Porque uma coisa é a gente montar o slide, depois a gente vê aqui. Na projeção ele não fica tão bom quanto a gente esperava. Até porque é muita coisa, olha que eu nem coloquei toda a questão. Mas eu vou aqui fazer a leitura para vocês. Porque tem muita coisa para pensar aqui, tá? Já começa que essas uniões antipáticas encontram-se no livro dos Espíritos. Mas é na quarta parte, no capítulo 1, que fala das penas e gozos terrestres. Então, as coisas difíceis que a gente atravessa enquanto encarnado. Uma das questões difíceis são as uniões antipáticas. Então, na 939. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados, frequentemente, só de um lado há afeição, e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? Vamos voltar à palavra simpatia, porque o objetivo são sempre o quê? É sempre o quê? As relações, são as relações simpáticas. Mas no meio do caminho, azedou, ficou antipática. Então o propósito, quando nós unimos em qualquer relação, é que essa relação seja simpática. E o que é simpático? Simpático não é o que eu cheguei aqui, vocês me olharam, né? E aí tiveram uma impressão, assim, muito
pessoa agradável. Não é nesse sentido, não. Simpatia aqui nós tivemos que ir à origem da palavra. Ela vem do grego. E esse prefixo sim quer dizer o quê? Juntos. E patos, lá na patia, quer dizer sentimentos. Ou seja, união de sentimentos. Similaridade de sentimentos. Sentimentos próximos. A relação simpática é aquela em que os sentimentos, interesses são próximos, parecidos. Como a gente falou sobre carisma, é olhar na mesma direção. Então, é mais fácil estar numa relação assim, onde há entendimento, onde há convergência de valores, de interesses, de parceria. Isso que é uma relação simpática, é de sintonia, é capaz de perceber as necessidades, o sentimento do outro me toca, e o meu sentimento toca o outro. Isso que é relação simpática. A antipática, é claro que é o contrário. Há uma, como ele falou aqui, uma rejeição, uma repulsão, um desinteresse. E o que chama a atenção de Kardec é porque há, às vezes, relacionamentos em que um mais se demonstra atento, cuidadoso, amoroso, interessado, e o outro, muitas vezes, nada, né? Nem evocado, e ao contrário, vai corresponder de um modo agressivo, muitas vezes. Na minha caminhada profissional, infelizmente, o que eu mais ouvi foram queixos de relacionamentos antipáticos. Começou, é isso que ela está perguntando, é inacreditável. Começa no enamoramento, aquele período assim, nossa, de encantamento, e com isso, pouco tempo, parece que se torna uma perturbação, um desconforto, um mal-estar. Eu tenho pessoas próximas que estão há 30 anos no relacionamento, são casados há 30 anos. O tempo todo eles estão se bicando, sabe? É o tempo todo uma reprovação, é o tempo todo, sabe, aquela coisa punheta, é aquela fala mais agressiva, não é delicada aquela relação. E é tão forte isso dentro deles que eles perdem a noção. Mesmo na presença de outras pessoas, eles ficam nessa, sabe, essa coisa de queda de braço, que é uma coisa que incomoda. Tanto que às vezes a gente fala assim, nossa, vocês estão demais hoje, gente. Roupa suja se lava em casa, olha aí, calma, porque fica difícil a gente estar perto deles. E eu também, gente, vivi experiências com pessoas, ouvindo pessoas, que eu mesma confesso que me choquei muitas e muitas vezes. Há índices de relacionamentos tão absurdos, de uma tal agressividade. Conheci pessoas que apanhavam diariamente, sofriam ameaças, eram pressões psicológicas, violência econômica, deixava sem comida, deixava sem contato com outras pessoas, e ameaça a vida com tiro, com faca. Eu não entendia como aquela relação se mantinha. Então, situações gravíssimas. Mas aí a gente pergunta a pessoa, mas como começou isso? Na época do namoro, como era? Não, era bem, nunca demonstrou esse tipo de característica. E fica até difícil, mas por que isso não apareceu de alguma forma antes? Então, aqui os espíritos, porque, nossa, está tentando entender Kardec, ajudar a gente a entender o que é isso. A resposta é um pouco longa. Eu
aqui vou sintetizar, porque o nosso horário é pequeno. Então, cada um vai fazer o dever de casa, vai ler, vai meditar, vai pesquisar, porque o que caracteriza o estudo sério é a continuidade que se lhe dá, ok? Então, é uma tarefa nossa. Então, eu vou aqui só situar alguns aspectos da resposta. Quantos, essa é a resposta dos Espíritos, quantos há que pensam amar perdidamente porque julgam apenas as aparências? E quando são obrigados a viver em comum, não tardam a reconhecer que se tratava somente de uma paixão material. Aqui vai, gente, existem o que se chama uniões pelos corpos e uniões de alma. Quando se fala de união de corpos, é essa atração sexual, mas também é a atração econômica, é a condevolvido pelas carências, como se quer fugir de uma família para ir para outra, uma série de aspectos que a gente já mencionou aqui. Isso tudo que é material, né, que é mais terra, ele chama de corpo, uniões corporais. Então, é que as questões materiais predominam, as necessidades materiais predominam. E tem a união de alma. Então, são aquelas que o quê? Levam ao crescimento. As uniões simpáticas não é aprisionamento, não é apego. Aí eu vou pedir licença para contar uma metáfora que eu achei muito bonitinha quando a gente fez a pesquisa. É a seguinte: havia uma mãe, uma menina, sua filha, caminhando pela areia de uma praia. Em certa altura da caminhada, a menina se volta para mim e pergunta: mãe, como podemos segurar o amor? Manter, reter o amor, como podemos? Olha, pergunta. Mas a mãe, sábia, pede o seguinte: filha, pega com a sua mão uma porção de areia e aperta bastante, mas aperta bem. Quando a menina apertou, muita da areia saiu pelos dedos. Fazem essa experiência, vocês pegam e apertam, escapam entre os dedos a areia. Aí ela fala: mas, nossa, está escapando a areia. Agora faz o seguinte: pega outra porção de areia e abre bem a mão. Quando ela abriu, veio o vento e derrubou a areia. Mas, mãe, eu perdi de novo a areia quando a senhora mandou abrir a mão. Então, agora você vai pegar e vai fazer o seguinte: vai pegar como se fosse uma conchinha fechada embaixo, mas aberta em cima. E a areia ficou. O que isso quer dizer? Amor quer dizer proteção e cuidado, mas também é liberdade. Que liberdade é essa? Para que o outro desenvolva as suas asas. Para que cada um venha realizar aquilo a que a natureza dada por Deus impregnou o seu ser. Há pendores, características que a gente precisa desenvolver enquanto ser espiritual. Então, o amor de um pai pelo filho, de um filho pelo pai, pela mãe, entre os casais, é aquele que o outro se torna melhor porque você está presente. Você ampara o seu desenvolvimento. Você trabalha pelo bem, pela felicidade do outro. E não apega. E quando você fecha demais, isso é o apego. Apego tem a ver com medo, com carência. A pessoa está grudada no outro, não porque ama, mas porque o outro, ela precisa do outro. Sem o outro, ela não vive. E aí vem essas situações dramáticas, que muitas vezes chegam na separação e a pessoa não tem estrutura para continuar na vida. Ou então vem o desencarne daquele parceiro ou parceira e a pessoa faz um luto de um prolongamento que não consegue sair daquele luto por conta desse apego.
Mas também quando você solta, isso quer dizer que você não está se importando, você não está cuidando. Quem faz isso? Né? É a pessoa com característica narcisista. Eu estou na relação para que você me atenda, você me satisfaça, você cuida de mim, mas eu não preciso nem aí me preocupar. Né? Então é aquela pessoa que acaba sugando a outra e não dá nada em troca. Vocês estão percebendo? Então, assim, enquanto que esse tema convida a gente a se situar, e que eu realmente estou fazendo, quando eu estou promovendo as minhas relações, essas relações têm que propósito? Elevar o outro, dar asas ao outro, como também Khalil Gibran, né, quando ele faz as cartas do amor do profeta, que tem um livro assim, que é uma troca de cartas com uma americana que ele muito amou, mas que ele não casou, mas eles se amavam muito. E aí ele falava, teu amor me dá asas. Dá ascensão, faz com que eu voe, que eu cresça. É isso, gente. O amor, ele exige o quê? O cuidado. Para cuidar, você tem que saber um pouco do que você está cuidando. Quais são as necessidades? O que aquilo ali, aquela pessoa precisa? Como você pode ajudá-la para que ela desenvolva? Quais são os pontos vulneráveis que você pode ampará-la? Mas fazer isso sem controle, sem domínio. Porque todo controle, todo domínio é obsessão. O que é uma obsessão? São os espíritos inferiores que ficam influenciando a nossa mente para o mal. Não, também, mas não só. Obsessão é toda e qualquer interferência, ativa ou não. Você pode fazer também uma interferência que é você ficar parado, não fazer nada. É uma interferência. Então, ativa ou não, que desfavorece o crescimento de uma pessoa. Isso é obsessão. E se você tem aspectos do seu mundo interior que te deixam na ansiedade, na angústia, na postergação, no medo, esses também são obsessores na sua alma. Há aspectos que são obsessivos em nossa alma, que nos embaraçam. Aliás, os obsessores, os encarnados, eles se associam a esses aspectos obsessores da nossa alma. Por isso a gente começou lá, lembra? Autoconhecimento. Não há como realizar qualquer projeto de relacionamento, de desenvolvimento, seja qual for, se a gente não tiver um mínimo de acesso às nossas questões íntimas. Estou aqui pertinho. A 940. A falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não é igualmente uma fonte de sofrimento? Claro que é, gente. É uma fonte de sofrimento. Tanto mais amarga quanto envenena toda a existência. Eu até trouxe aqui 2 exemplos. Né? Imagine uma união desse nível. Que tormenta não é para a vida. Ok? Como eu falei daquela pessoa, eu conheci pessoas que eram agredidas diariamente. Tinha tudo quebrado, faltava comida, ameaçado com revólver, com facas, aprisionados. Eu conheci relações assim, não eram poucas, tá? A resposta, muita amarga, de fato. Mas é uma dessas infelicidades de que, na maioria das vezes, sois a primeira causa. Olha só, o dedo não vai para o mundo, vem para a nossa direção. Causa? Como assim? Em primeiro lugar, as vossas leis são erradas. Olha, gente, essa questão aqui do Livro dos Espíritos
eu vou aqui abrir o meu coração. Posso? É uma crítica que eu vou fazer. Eu tenho visto muitas pessoas no movimento espírita que pulam esse tipo de questão. Tá? Não vai a fundo, ela está sendo clara. Tem pessoas que estão ainda envolvidas com valores mais antigos de outras religiões, que vêm no nosso mundo psíquico e a gente acaba reproduzindo. E o que a doutrina está falando é algo muito significativo e muito diferente do que muitas religiões falam. Uma dessas pessoas que eu falei de ser agredida, uma vez tomou a decisão: eu quero romper com esta relação. Depois de muita dúvida, de muito questionamento, de muito tempo, resolveu romper. Mas naquele dia que ela tinha decidido, e não comunicou ninguém, ficou com ela aquela decisão, ela foi à sua igreja. E quando ela chegou na igreja dela, veio logo uma irmã, e a primeira, olha que coisa, gente, a primeira coisa que aquela irmã olhou para ela e falou assim: Deus mandou te dizer, isso que você está decidindo, não faça. Nem sabia do que se tratava. E aí foi suficiente para ela recuar. Então, gente, é muito perigoso. Então, a gente tem que estar muito atento. Então, olha só que a doutrina está falando, os espíritos estão falando. Não é da humanidade, não. Muita mágoa, de fato. Mas é uma dessas infelicidades de que, na maioria das vezes, sois a primeira causa. Em primeiro lugar, as vossas leis são erradas. Pois acreditais vós que Deus vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam? Deus obriga? Mas muita gente, você já deve ter ouvido por aí. Não. Porque a vida passada você fez tal coisa, agora você vem pagar, você vem resgatar. A gente não entende o que é resgate. A gente não entende o que é prova, a gente não entende o que é expiação, a gente não entende o que é reencarnação, a gente não entende o que é justiça divina. E sai falando coisas que é meio assim, tipo, fica aí, porque você está pagando, está sendo punido pelo que você fez. E será que Deus é vingativo? Essa é a proposta de Deus, a vingança? Eu pisei no seu pé, então agora dá uma... ele tem direito de pisar no seu pé agora, porque você pisou no pé dele, então na próxima você vai vir, você vai colocar o pé lá para que ele ou ela pise, porque você pisou no pé. Será que essa é a proposta? Se a gente parar um pouco, se Deus é amor e bondade, ele é vingativo? Aqueles que não concordam com ele saem atrás e saem querendo cortar a cabeça de todo mundo, é o Senhor dos Exércitos. A gente tem que ter cuidado com isso. Por isso que é importante o estudo aplicado, refletido, não ficar apenas uma questão, você ir a outras questões que falam do mesmo tema, debater, analisar cada palavra. Tem palavras que a gente pula, eu já vi isso em estudo de mediunidade. Uma vez foi colocado no livro, Os Domínios da Mediunidade, tem uma parte lá que fala sobre a mente, e que a espiritualidade maior, orientando o André Luiz, diz o seguinte: deve-se considerar nas questões da mente a personalidade do médium. Estava lá escrito. A importância de você, na mediunidade, considerar a personalidade do médium. Aí a pessoa leu. Aí vai fazer um comentário. Porque nós, aí diz aquele comentário geral, né? Porque nós temos que ter responsabilidade, compromisso, papai, todo mundo foi falando. Ninguém falou sobre essa parte. O que ele quer dizer com personalidade do médium? Pulou? Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? A gente tem, às vezes, medo de alguns assuntos e a gente dá uma passadinha, pula, porque aqui ele está falando, essa questão de que a indissolubilidade do casamento é um erro, isso é uma questão das regras humanas. Mas isso também não quer dizer que está sendo estimulado a irresponsabilidade. Sabe? Que aí o pessoal já quer ir logo para outro polo, né? Nada
de redenção. Então agora vamos para a soltura. Então eu vou casar, descasar, né? Outro dia assisti um artista, né? Que já é um senhor idoso, aí ele lá, muito interessante, ele é apresentador de programa, e tal, é muito conhecido, muito talentoso. Aí foi falando lá, daqui a pouco ele, meio que jocoso, assim, meio que somando. Eu tive 5 casamentos. Não é isso também, né, gente? Não é essa a proposta. A proposta é que aquilo que em outra existência foi antipático, quando se a gente tem que voltar a essas relações de provação ou expiatórias, é para que se tornem simpáticas. Mas toda relação é via de mão dupla. Ambos têm que se comprometer. Esse aspecto de que um só, eu amo pelos dois, eu sacrifico por nós dois, não vale. É claro que um pode até ser mais doador, que pode ser mais maduro, mas ambos precisam se comprometer. E quando um não se compromete, não tem relação. Relação é compromisso mútuo. Se um deixa de se comprometer, não está na relação. Separou, divorciou. É isso que ele está falando aqui. Deus vos obriga, pois acreditais vós que Deus vos obriga a viver com aquele que vos desagrada? Depois, nessas uniões, procurais quase sempre mais a satisfação do vosso orgulho e da vossa ambição do que a felicidade de uma eleição mútua. E sofreis, então, apenas a consequência dos vossos preconceitos. Como a gente falou, o que move a gente para a relação? Começou mal, pode terminar mal. Pode. Ou então, se nós amadurecermos no meio do caminho, a gente pode fazer alguma coisa. Ambos fazer alguma coisa para que aquela relação se torne melhor. E aqui, então, já estamos caminhando. Eu tinha que falar até que horas, hein? 9? Então tenho aí mais 10 minutinhos. Estou finalizando. A gente demora a falar, mas quando começa, né? Não quer parar, né? É incrível isso, gente. Eu adoro fazer palestra. Né? E quando eu começo a falar, eu e a minha amiga Glória, não sei se vocês conhecem, mas quando as caras vêm aqui também, a gente quando começa a falar, é difícil parar. Ainda mais quando a gente vê tanta coisa em tão poucas linhas. Olha, gente, poucas linhas, mas quantas lições, não? As uniões aí vocês podem perguntar, talvez tenha vindo na cabeça de vocês. Então, assim, as uniões antipáticas não seriam uma expiação? Sim. E não. Porque é uma outra coisa que a gente tem que ter cuidado no movimento do estudo espírita, movimento espírita. Nem todo relacionamento foi previsto no plano espiritual, gente. Agora a gente tem algumas obras que relatam, né, todo aquele acordo em que se reúnem os espíritos, faz um balanço, aí faz um projeto, e aí tem a espiritualidade ali com a programação, aí a gente acaba considerando que todo relacionamento é planejado no plano espiritual, que toda união é planejada. E não! Muitas das uniões são fortuitas. Esse que falou que casou 5 vezes, será que foi planejado os 5 casamentos? Né? E quantas vezes uma pessoa namorou? Eu não namorei uma vez só não, gente. Não tive só um namorado. Tem gente que tem só um namorado em casa, né? Eu confesso aqui pra vocês, eu não tive só um namorado não. Será que tudo aquilo foi planejado? Não. Tem a ver com meu livre-arbítrio. Então, naquela hora, eu me interesso por algumas coisas, eu estou sendo movida por aqueles aspectos meus, e às vezes eu posso bater em pé, cismar, e eu quero, e vou lá, né? Nem enxergo mais nada. Às vezes até tem pessoas que dizem, olha, toma cuidado. Eu acho que não é isso, não. Você não reparou bem, presta atenção. Mas eu estou naquela paixão, eu vou lá, bato em pé. E acaba pensando. E aí eu estou falando, poxa, mas o que Deus arrumou para mim? Não,
Muitas dessas uniões são fortuitas, não estavam planejadas. Então, pode ser expiação, sim, mas quando é expiação, não é para um alfinetar no outro. Aquele marido saía surrando a esposa saía desconsiderando, desrespeitando o marido. Não. É para que se tornem simpáticos. Evidentemente que há ali, muitas vezes, alguma coisa assim, poxa, nós não tivemos tantos problemas no passado, e aí, na primeira, sabe, aquilo pode vir à tona e o casal nem se unir. Aí, nesse caso, no plano expiatório, quando é planejado, a espiritualidade faz uma intervenção, uma espécie de hipnose no casal, de modo que eles ficam naquele encantamento. Tem uma interferência espiritual, porque aquele casal já se programou, se planejou. Então, para que aquelas coisas do passado não venham e atrapalhem, há esse encantamento, há uma interferência espiritual. E continua a interferência no sentido de trazer recursos, apoio, informações, para que esse casal, à medida que vem a convivência e os espinhos apareçam, eles possam ir trabalhando. Se os dois forem esforçados, eles vão transformar aquilo que era simpático, antipático, em simpático. Então, começa com uma expiação, mas não é para sair apanhando, não é pela punição, não é por vingança, é para o aprendizado. E se não conseguir, e a coisa ficar tão ruim, tão comprometida, é hora da separação. Tem casais que se separam e ficam bem. Eu conheço um casal assim. O esposo anterior é amicíssimo dela e do marido atual. Eles se visitam. E detalhe, a casa que esse casal mora, atual, que tem 2 filhos, é a casa do ex-marido. Ele cedeu a casa dele para eles morar. Está servindo lá, sabe? É uma amizade. Então, aquela relação enquanto casal não funcionou, mas cumpriu o papel espiritual, que se tornou o quê? Simpático. Então, não existe só o caminho do casamento. A paternidade, a maternidade, a amizade podem fazer a transformação do que era antipático para simpático. Então, se separar não quer dizer o fim do mundo. Se ambos forem maduros e forem guiados por valores mais nobres de respeito, de crescimento, a individualidade do outro, esse respeito, poderão transformar aquilo numa parceria, numa amizade. Eu também conheço outro caso que depois da separação, e olha que ela que deu causa de separação, ela pulou a cerca, né? Ele não ficou tão magoado assim, não, continuou amparando ela economicamente, deu casa, sustenta, cuida do plano de saúde, ela teve outros relacionamentos, uma amizade muito grande. Ele construiu um novo papel, mas continuou assistindo essas coisas. Então, ele não está realizando, gente, melhor que muitas vezes o casamento, tem que estar os dois saindo do tapa. Né? Então, a importância dessa amizade. Então, nem tudo é expiação, mas toda expiação a gente pode transformar numa prova boa. Tá? Provação tem as relações de provação, não que tenha relação direta com algum erro do passado, mas você está precisando desenvolver alguns aspectos espirituais. Aí você pode trazer uma relação que vai exigir de você o desenvolvimento, por exemplo, da paciência, da tolerância. Não que aquela relação antes tenha sido um problema grave. Não, pode ser uma parceria nova, mas com tantas diferenças que vai exigir de você uma atenção maior. Essa é uma aprovação. É indissolúvel? A gente já viu que não. Né? Se não conseguirem, se ambos não estiverem comprometidos pela melhora, pelo crescimento mútuo, é necessário muitas vezes dissolver aquele casamento para que as coisas não se tornem ainda mais complexas e às vezes até não descambe numa questão horrorosa, grave. Né? Processos obsessivos, a gente já até falou um pouco, né? Muitas vezes os obsessores também
fomentam, estimulam certas relações fortuitas. Porque tem interesse que lá no final aquela pessoa possa se dar mal, então acaba estimulando certos relacionamentos e a pessoa cair. Né? Tem isso também. O papel principal é transformar aquilo que é antipático em simpático. Mas, vejam bem, tem que ser um projeto de anos. Quando eu falei que nem é um polo e nem o outro, é o caminho do meio, não é a metade, mas é o ponto acima, como é que o casal pode transformar aquilo que era antipático em simpático? Quando ambos se movimentam pelos valores mais nobres da vida. Que é, eu desejo ser uma pessoa mais paciente. Eu desejo ter mais fé. Eu desejo ser mais companheiro. Eu desejo amparar mais. Eu desejo ser mais afetuoso. Quando eu estou ligada a esses valores, mesmo nas situações difíceis, o que me guia são esses valores maiores. Então, ele é judeu e ela é católica, isso aí já não é tão uma similaridade. Mas se ambos têm um valor, né, do companheirismo, da paciência, do afeto, eles conseguem lidar com as diferenças. Percebe? Então, qual é a saída para tornar o que é antipático e simpático? É ter um valor maior para esse diálogo. Aquele que desenvolve interesse pelas virtudes tem condições de atravessar e de lidar com as dificuldades das relações. Mas vejam bem, para o casal, ambos precisam estar comprometidos. Ambos precisam estar interessados. Essa coisa de que um só carrega a responsabilidade da relação não é possível. Ambos têm que fazer algum esforço. Tem que ter um interesse, senão não é relação. Ok, gente? Então a gente fica por aqui, encerramos o nosso momento. Que o Senhor nos abençoe o esforço, tá? Eu te agradeço a nossa irmã. Deus nos abençoe, que nós pedimos que Jesus possa nos abençoar desde que tempo. Né? Vamos passar para o nosso recado de nossa casa. É dia 18, segunda-feira, é o estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, vai ter o suicídio e a loucura. Quem vai nos falar é Carlos Ronaldo Ramos. Nós reunimos todas as quartas-feiras, às 20 horas, presencial. Terça-feira, nós temos um estudo online, tá? Que agora tem o Skype. Quinta-feira, nós temos, às 20 horas, o estudo do Evangelho. Sábado, às 5h30, nós temos a evangelização, tá? Já voltou de perto. O grupo da família também já voltou de perto. E a juventude. E às 18 horas, nós temos estudo sistematizado do livro Espírito. Então, estão todos convidados. Aquelas pessoas que têm crianças, que têm seus netos, têm seus sobrinhos, né? Conhece seu vizinho que tem criança que gostaria de vir, traga para a nossa evangelização às 15h30, todos os sábados, tá bom? Então, eu vou convidar a nossa irmã Cineia, que ela fará a nossa prece final. E logo após a prece, teremos o passe e a água purificada. Aquelas pessoas que forem convocadas, que continuem sentadinhos nos seus lugares, que vai ter para a nossa casa. Então, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhinhos para esse momento que é tão importante na nossa reunião, que é o agradecimento a Deus, ao Mestre Jesus, aos trabalhadores espirituais da nossa casa, que nos ajudam a proporcionar esses momentos tão bons. A nossa gratidão, a nossa irmã que veio tanta boa vontade nos esclarecer sobre um assunto tão importante em nossas vidas. Que Jesus abençoe
as nossas famílias, que Jesus abençoe as nossas casas, os nossos lares, que Jesus abençoe os hospitais, as casas de saúde, que Jesus abençoe esta casa espírita, como a todas as outras casas, todas as casas que trabalham, propagando o bem e fazendo o bem e a diferença na humanidade. Que nós possamos, então, depois, passar para outra parte do nosso trabalho, que é a parte dos passos, e que possamos retornar, Jesus, bem aos nossos lares. Que assim seja. Boa noite a todos.